Boa noite, minha gente. Estamos aqui de volta hoje com a Rede Nordeste de Rádio, com o meu Frente a Frente, o programa aqui que o povo do Nordeste já se acostumou a acompanhar. E nós fizemos esse link da live com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com a nossa rede de rádios aqui no Nordeste, que retransmite o Frente a Frente. A live de hoje, portanto, vai para todas as nossas parceiras, as emissoras afiliadas à rede Nordeste de Rádio. Agora sim. Boa noite, ministro. Opa, ministro, está me ouvindo bem? Boa noite, ministro. Ele está trocando o fone de ouvido. Melhor. Já estamos aqui vendo na nossa live aqui o ministro Rogério Marinho. Ele está aí. Ô, Magno. Boa noite. Boa noite, Boa ministro. noite, Magno. Está me ouvindo? Agora me ouvindo sim, bem? finalmente. Muito Finalmente. bem. Eu queria agradecer ao senhor a participação aqui nessa live especial aqui para o Nordeste, com o meu blog, a rede Nordeste de Rádio. Nós somos mais de 37 emissoras que estamos transmitindo essa live do senhor. Gostaria de dar as boas-vindas. O senhor esteve recentemente aqui na região. Eu queria saber primeiro qual foi a pauta que o senhor cumpriu aqui na região. Bom, Magno, boa noite a você e a todos os seus ouvintes aí em Pernambuco. Eu sei que o seu blog chega praticamente em todo o estado, né? Então, alegria estarmos juntos aqui hoje. Mandar um abraço para todos os pernambucanos, né? Nós estivemos recentemente aí no estado de Pernambuco. Visitamos aí a partir da cidade de Petrolina, praticamente todo o sertão em direção a Recife, né? Nós estivemos inicialmente no Vale do São Francisco, na inauguração do novo prédio da Codevasf, o que demonstra, inclusive, o compromisso do presidente Bolsonaro, né, com aquela região e, principalmente, com aquela atividade tão importante para o Nordeste como um todo, que é a agricultura irrigada, né? Um exemplo que deve ser seguido e multiplicado em outros lugares do nosso Nordeste, né? Então, mais de 300 mil empregos, 120 mil hectares do Vale do São Francisco. De lá nós fomos ao canal, e as vertentes do Agreste, aí, do Sertão, né, para conhecer justamente aquela grande obra que está levando água a mais de 70 municípios aí na região. E, em seguida, fomos a Recife, né, visitarmos lá a estrutura da CBTU, que é que é o trem urbano lá da região metropolitana, e, ao mesmo tempo, conversar com o governador, uma vez que liberamos recursos para a continuidade das obras da adutora que está servindo a toda aquela região. Ministro, o Nordeste sempre foi um reduto eleitoral do lulismo. Eu não quero nem dizer que foi do PT, foi do lulismo. Lula sempre prevaleceu aqui na região, é até como se fosse um semideus aqui na região. Lula sempre tiveram aqui votações consagradoras aqui na região. E quando o Bolsonaro se elegeu, a gente não viu uma política assim expressiva ou diferenciada em relação ao Nordeste. O que é que o Bolsonaro está pensando em relação à região? Mário, desde que nós chegamos aqui no Ministério da Integração, a nossa primeira palavra com o presidente foi de que forma nós vamos ajudar a diminuir a desigualdade que é histórica do Nordeste com as demais regiões do país, o Norte e o Nordeste. E a nossa espinha dorsal, o nosso projeto mais importante, chama-se Segurança Hídrica. Nunca é demais lembrar que a história está cheia de exemplos de que quando a segurança hídrica existe, ou seja, o acesso à água de qualidade, tanto para a população dessedentar a sua sede, como para exercer uma série de outras atividades ligadas à agricultura, à indústria, ao tratamento de esgotos, ao resíduo sólido, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator civilizatório. Então, essa obra da transposição do São Francisco, que se inicia ainda quando Dom Pedro II era imperador do Brasil, em 1847, e começa a se materializar na presidência de Itamar Franco, quando o então ministro Aloysio Alves, ministro da Integração, e por coincidência, potiguar também,
né, inicia as primeiras tratativas para iniciar a obra, que foram começadas ainda no primeiro governo do então presidente Lula. Esses 15 anos, quase 14, 15 anos, de uma obra que deveria terminar em 4 anos e que triplicou o seu preço inicial, mas é uma obra que é uma obra seminal, uma obra que pertence ao Estado brasileiro. Então a orientação é não paralisar a obra, primeiro. Segundo, é um tripé. A transposição deve chegar ao Rio Grande do Norte no próximo ano, meados do próximo ano, e aí nós completaremos o ciclo inicial da chegada das águas do São Francisco à parte de Pernambuco, a Paraíba, ao Ceará e Rio Grande do Norte, que são justamente o coração do semiárido nordestino, e a partir daí iniciarmos, aliás, vamos iniciar já no segundo semestre, o processo de revitalização das bacias hidrográficas e integração das macrobacias. A revitalização é manter o rio vivo, porque o rio ele tem, ao longo dos últimos anos, se deteriorado. Então, não é apenas plantar mata ciliar, não é apenas plantar, preservar as nascentes, mas também fazer o tratamento do esgotamento sanitário das cidades que estão no perímetro do rio, para evitar que continue a jogar o esgoto não tratado no rio. É desassorear o rio para ter navegabilidade, né, para que ele seja um vetor de transporte, mas também de integração, de turismo, de lazer, né? É permitir que o perímetro do rio seja ocupado de forma produtiva, né, com um desenvolvimento sustentável, exemplo do que ocorre no Vale do São Francisco. A nossa ideia é trazer culturas as mais variadas, de feijão, de milho, que são tradicionais, mas também integrar cadeias econômicas que são típicas da nossa região, como o sisal, como a cana-de-açúcar, que existe na zona da Mata Canavieira, como a carcinocultura, a ovino-caprinocultura, o mel, a tecnologia da informação. É dar conectividade, a energia, a logística, é permitir que haja ocupação de forma racional, com crédito, né, com assistência técnica, do perímetro de um rio que tem 2.800 quilômetros de extensão e mais de 570 quilômetros que foram agregados em função dos canais de transposição. Nós estamos falando aí, se você imaginar que o rio é o eixo e 250 quilômetros de cada lado, nós estamos falando aí de aproximadamente 70 milhões de hectares, né, quase o tanto que existe hoje agricultável no país. E se você conseguir agregar 10% desse perímetro para irrigação, você está falando de 10 a 12 milhões de empregos no Nordeste brasileiro. Veio aqui novamente, vamos mais uma vez, o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Vamos ver agora se ele vai dar certo. Agora, ô ministro. Opa, agora espero que dê certo. Agora deu bem. Agora deu bem. Muito bem, bom. ministro. Vamos continuar a nossa entrevista. O senhor falou aí nessa questão da transposição. Eu estava dizendo agora para os nossos... para ficar mais claro. Eu estava dizendo agora para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pela internet, é que o Ciro Gomes deu uma entrevista aqui para a gente a semana passada. Ele disse: veja bem, Magno, o governo Bolsonaro levou 1 ano e meio para concluir 3% de um trecho da transposição. Se isso fosse nesse ritmo do governo Bolsonaro, ia levar 100 anos. Isso é verdade? Olha, o presidente, o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador, ele teve a sua participação, que tem que ser ressaltada nesse processo. Agora, é bom lembrar que essa obra, quando ela foi orçada, ela é em torno de 4 bilhões de reais. Ela vai ser concluída com 15 bilhões de reais. Isso foi fruto de uma série de equívocos que foram cometidos ao longo da sua trajetória. A obra foi pautada para ser feita em menos de 4 anos, né? E ela está sendo terminada com 15 anos. Tá? O presidente está 1 ano e meio no poder, né? Quando ele chegou, desde o primeiro dia, não faltou recurso para as obras. Tanto é que nós já investimos 2 bilhões de reais nas obras de transposição, nos canais, nas adutoras, nas barragens, nas eclusas. E ainda faltam 3 bilhões de reais para concluir os 3% que o Ciro Gomes fala.
São projetos que, inclusive, foram herdados da época em que o Ciro era ministro da Integração. E vários desses projetos tiveram que ser refeitos por uma série de equívocos e erros de engenharia que resultaram num prejuízo muito grande para a nação brasileira. Agora, o prejuízo maior é deixar a obra inacabada, né? O prejuízo maior é não chegar água para os cearenses, por exemplo, os patrícios do nosso Ciro Gomes. O prejuízo maior é não chegar água lá no Rio Grande do Norte, aliás, é o meu estado. Eu espero que em junho, julho do próximo ano eu esteja no Rio Grande do Norte para aguardar a chegada das águas que vai percorrer justamente o Rio Piranhas a partir da barragem Engenheiro Avidos, né? E veja, todas as barragens estão sendo refeitas. A barragem de Engenheiro Avidos, a barragem de Milagres, a barragem de Jati, a barragem de Caiçaras, a barragem de Oiticica, que fica lá no Rio Grande do Norte, que vai recepcionar em Jucurutu as águas do São Francisco. Só essa barragem são 600 milhões de reais. São 650 milhões de metros cúbicos de água e que só neste governo nós já repassamos quase 180 milhões de reais, ainda faltam mais de 100 milhões para concluir as obras. Os recursos que nós estamos passando para o canal do Cinturão das Águas, por exemplo, lá no Ceará, que vai permitir, a partir da chegada das águas no Jati, segurança hídrica para toda a região metropolitana de Fortaleza, a partir da perenização do Açude Castanhão. Nós estamos falando de 4,5 milhões de habitantes naquela região. O próprio canal do Agreste, né, que vai permitir que mais de 1 milhão de pessoas no interior de Pernambuco, com o seu término, tenham acesso à água. Então, quando você fala em 3%, você está sendo simplista, você está esquecendo uma série de projetos transversais necessários para que a água saindo dos canais chegue efetivamente na casa das pessoas. No caso da Paraíba, vertentes litorâneas, quase 35 municípios, nós liberamos agora 35 milhões de reais, coincidentemente. O Canal do Sertão em Alagoas, né? O perímetro irrigado lá de Irecê, na Bahia, 15 mil hectares. São tantas obras que estão sendo feitas na área hídrica que ocuparia seu programa inteiro falando dessas realizações. E só para ter uma ideia de grandeza, serão 5 bilhões de reais até meados do próximo ano e não tem faltado recurso por determinação do presidente Bolsonaro. O senhor falou aí lá atrás que o senhor ocorreram algumas adversidades, algumas dificuldades, alguns problemas lá atrás. Aí, ministro, na verdade, o que ocorreu foi muito roubo mesmo, viu? Essa transposição, ela vem de superfaturamentos, vem de desvios, vem de processos que políticos aí estão respondendo no Supremo, envolvendo questões também, que chegou até a Lava Jato. Realmente foi uma obra realmente escandalosa aqui para o Nordeste. O fato é que nós estamos olhando para frente, viu, Magno? Como eu falei anteriormente, o que ocorreu atrás, a justiça toma conta, né? As pessoas tiveram a oportunidade de assistir e julgar. Nós achamos que essa é uma obra do Estado brasileiro, do cidadão brasileiro, em especial do Nordeste do Brasil e mais especialmente ainda dos habitantes do nosso semiárido. Esses merecem a nossa consideração, merecem todo o nosso respeito. E nós fomos orientados desde o início pelo presidente de que não faltassem recursos para que a intensidade das obras permanecesse e as águas possam chegar na torneira, na plantação, no tratamento do esgoto, na mineração, na indústria do cidadão nordestino que esperou aí seguramente 500 anos para ter segurança hídrica numa região tão sofrida que é a nossa região. Eu sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte e estou tendo a missão e a oportunidade de estar nesse momento, nesse lugar, conduzindo esse processo tão importante para o nosso país. Muito importante. O que muito nos honra. Claro, e a região aqui, eu acredito que o senhor vai ter um papel importante nessa parte, até porque eu acompanhei o desempenho do senhor em Brasília na reforma da Previdência. Que, aliás, queria parabenizar o senhor aqui pelo desempenho do senhor na reforma da Previdência. E espero que esse desempenho o senhor tenha à frente agora dessa pasta do Nordeste, porque nós estamos aqui muito carentes, há muitos programas parados aqui, muitas obras paradas, um elenco aqui de reclamações de que o Nordeste precisa ser olhado de forma mais diferenciada, ministro. Pois não, Magno. Inclusive, nós estamos agora em vias de apresentar
a mudança dos nossos fundos de desenvolvimento regionais. Você tem baixa alocação de recursos, tem muita burocracia no desembolso que é permitido aos investidores da região. É diferente do fundo constitucional, bem entendido, né? Então, nós estamos aí preparando uma grande mudança para que eles possam financiar esse esforço de atração de empresas que vão gerar emprego, renda e oportunidade aos nossos irmãos nordestinos na região nordeste do país. Nós todos, quando chegamos no Ministério, e aí é uma situação que já começou do início do governo do presidente Bolsonaro, nós encontramos mais de 100 mil casas paralisadas, quer dizer, 100 começadas e não terminadas, espalhadas por mais de 2 mil municípios pelo Brasil e vários no Nordeste brasileiro. Toda semana a gente está retomando casas. Só esse ano, nos 5 primeiros meses, 11 mil unidades habitacionais foram retomadas. Até o final do ano, 50 mil. São obras do Estado brasileiro, pago com recurso e com imposto suado do cidadão brasileiro, que foram deixadas ao léu, ao relento, que além de não permitir que a população tenha acesso a uma casa própria, ainda é um desperdício do esforço, do suor do cidadão brasileiro. Esse ano, nós estamos concluindo agora, a semana passada, a marca de 500 mil unidades entregues no Brasil desde o início do governo do presidente Bolsonaro. E nós vamos lançar brevemente, agora nos próximos 30 dias, espero que no final desse mês, um novo programa habitacional que vai permitir que 1.200.000 famílias, 400 mil no Nordeste, possam ter acesso a financiamento imobiliário com a diminuição da taxa de remuneração do fundo de garantia, de 5% a 4% aproximadamente. Nós estamos diminuindo também um percentual que é disponibilizado para o agente financeiro e operador, que é a Caixa, que nos ajuda muito nesse esforço, e essa diminuição do custo vai permitir que pelo menos 80 a 100 mil unidades possam ser construídas a mais todos os anos com esse recurso que é subsidiado pelo governo através do FGTS. E, além disso, um novo programa de regularização fundiária. A metade das nossas cidades é irregular. Você que está me ouvindo agora, que está me assistindo pelo blog do Magno, sabe que raramente um cidadão tem a escritura pública do seu imóvel. Então, nós vamos lançar um programa para apoiar as prefeituras, que essa é a missão das prefeituras, financiar as prefeituras para que elas possam fazer a regularização. E quem tem uma escritura pública, Mário, consegue valorizar o seu imóvel em 50% a mais. Então, se ele vale 100 mil, vai fazer 150 mil. Se ele vale 50 mil, vai valer 75 mil com a escritura pública, que é cidadania, formalização e respeito ao contribuinte, além da legalidade, que é importante para todos nós. Ministro Rogério Marinho, empresários souberam aqui no Nordeste que a gente ia entrevistar o senhor hoje, e chegou uma pergunta aqui de um deles a respeito dessa questão da Sudene e do BNB, o Banco Nordeste, né, que tinha aí 3 bilhões para investimentos, né, para as pequenas e médias empresas, e eles vocês só conseguiram, o governo, né, a Sudene, só conseguiram 800 milhões, porque diz que há muita burocracia. Por que, ministro? Olha, eu não tenho exatamente o dado que o empresário está passando, mas eu acredito que tenha sido mais, tá? Já 800 milhões, isso faz quase 20 dias. Como isso é uma dinâmica, eu acredito que já está em mais de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões. Eu vou dar, inclusive, uma atualizada nos dados e passarei para ti. De qualquer forma, nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento ímpar no mundo inteiro, e no Brasil não tem sido diferente. E as pequenas empresas estão sendo acometidas por um processo de paralisação de parte da nossa economia, principalmente na área de serviços. Então é evidente que a gente precisa melhorar. Tem que diminuir a burocracia, tem que diminuir as exigências, porque o banco, normalmente ele leva em consideração o que ele chama de risco para disponibilizar o empréstimo. Mas são recursos dos fundos constitucionais que foram definidos aqui pela política do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, que deveriam ser disponibilizados com urgência para que essas empresas tivessem capital de giro para conseguirem sobreviver nesse momento de baixa da economia. Então, nós estamos debruçados sobre esse problema. Não é um problema apenas do Nordeste, mas de todas as regiões que têm fundos constitucionais, para tentar melhorar essa performance. Ele tem razão.
deve ser mais desburocratizado do que é. Mas eu acredito que já está em 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões que já foi disponibilizado. Agora, ministro, isso só pode ser operado pelo Banco do Nordeste? Outro banco não pode entrar nesse processo? Pode, desde que se muda a legislação. O Banco do Nordeste, desde a criação dos fundos constitucionais, ele é o operador dos fundos constitucionais. Isso permite que o banco também ganhe uma taxa da administração e, com esse recurso, ele se capitaliza para investir na região que ele é oriundo, que é o Nordeste brasileiro. Então, é tipo, compre que é daqui. Na hora que você faz através do Banco do Nordeste, o recurso que o Banco do Nordeste, porventura, capta com essas negociações, com essas transações, ele aplica em microcrédito, em crédito rural, em crédito comercial, ou seja, ele também fomenta a atividade econômica especificamente na área de SUDENE. Então, para nós nordestinos, é importante que o operador seja o Banco do Nordeste, desde que ele o faça da melhor forma possível, né? Ou seja, com fluidez, com simplicidade, sem burocracia e cobrando taxas compatíveis com o mercado. SUDENE, o senhor falou em SUDENE, eu queria colocar para o senhor aqui uma situação em relação à SUDENE. Logo que o governo Bolsonaro tomou posse, e o primeiro a ocupar a SUDENE foi um pernambucano aqui de Caruaru, um senador, Douglas Sintra. E ele vinha fazendo um trabalho muito interessante lá, que estava chamando o empresariado para conversar, os empresários estavam começando a retomar a confiança na SUDENE, porque a SUDENE hoje é um órgão que praticamente não existe na região, né? E, de repente, ele foi mudado abruptamente. O que aconteceu, ministro? Olha, a mudança de dirigentes, inclusive a minha, se dá em função da confiança política e a avaliação técnica do governante. A mudança dele foi uma decisão da Secretaria de Governo da Presidência da República. Tá? A minha competência é avaliar o perfil técnico do mandatário que está sendo enviado para o cargo. E o cidadão que está ocupando hoje o espaço de superintendente da SUDENE é alguém que está qualificado para fazê-lo. É uma pessoa que tem experiência administrativa, tem experiência gerencial, conhece bastante da área de projetos e tem feito um bom trabalho. Agora, de qualquer forma, a SUDENE é um instrumento de desenvolvimento regional criado há 60 anos atrás. No final da década de 50, se eu não estou enganado, foi por Juscelino Kubitschek ainda. Juscelino se eu não estou Kubitschek. enganado. Isso. Bom, então veja, passaram-se 60 anos. Celso Furtado ou Juscelino Kubitschek? Sobre a inspiração de Celso Furtado e sobre o mandato do presidente Juscelino. Nesses 60 anos, a atuação da SUDENE se modificou muito pouco e o mundo mudou extraordinariamente. Então, esse papel de desenvolvimento regional hoje é feito, Magno, pelos estados, pelas universidades, pelos institutos de fomento à economia, pelas diversas instituições de organismos multilaterais de crédito. Então, nós precisamos, inclusive, repensar o papel da SUDENE, que é o que nós estamos querendo fazer. O que está faltando no Nordeste brasileiro são bons projetos, porque há liquidez no mundo inteiro, ou seja, há dinheiro no mundo, há facilidade de recurso. O investidor ele procura segurança jurídica, respeito ao contrato e um bom projeto que se ponha de pé dentro de um ambiente regulatório propício. Então, para se investir no Nordeste, é necessário esses 4 ingredientes. E é isso que a gente está buscando. Nós queremos ter estruturadoras de projetos que permitam a atração do investidor, tanto local como estrangeiro. Isso não vai ser um processo que vai se dar do dia para a noite, mas nós estamos iniciando agora. Nos próximos 60 dias, a gente já quer começar a tratar de reformulação dos fundos de desenvolvimento regional. Nós estamos tratando internamente aqui, com o nosso ministro da Economia, de programas de desenvolvimento específicos para o Nordeste, como a carteira de obras focadas na questão da segurança hídrica e da ocupação através de desenvolvimento sustentável dos perímetros dos rios importantes das suas bacias limítrofes, porque isso significa permitir a agregação de valor às cadeias econômicas que historicamente são frágeis no Nordeste. Você imagine que se o que acontece no Vale do São Francisco pudesse ser potencializado e multiplicado ao longo do perímetro do rio. Então nós seríamos uma Califórnia. Veja o que acontece, por exemplo, em Campina Grande e no Porto de Recife, e lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em alguns locais, na área de tecnologia da informação, né, na área de transformação tecnológica.
Vejo o que acontece, por exemplo, na Paraíba e no Ceará, na área de caprino, ovinocultura. Então, na questão do sisal na Bahia, na questão da cana-de-açúcar na zona da mata de Alagoas, de Pernambuco, em alguns lugares que ela é irrigada, né? O que está acontecendo aí no sul do Piauí e no norte da Bahia, ali perto do Maranhão, também o sul do Maranhão, que é o Matopiba, que hoje é uma nova fronteira agrícola. O que acontece lá no Nordeste, lá no caso do Rio Grande do Norte, lá na Chapada do Apudi, você tem uma propriedade lá que consegue produzir 1 milhão de frutos de melão por dia. É a maior fazenda de melão do mundo. Então, são ações isoladas que precisam ser multiplicadas, potencializadas e ter escala. Nós temos que trazer inovação e tecnologia para o campo, para o interior. Porque isso agrega valor à cadeia econômica, isso cria mercado, isso cria emprego, isso gera produtividade, é o que a gente quer fazer. Você tem Embrapa, tem universidades, tem institutos de pesquisa, tem experiências que dão certo no Nordeste brasileiro. O Nordeste é solução, ele não é problema. Agora a gente precisa se organizar para que essa solução aconteça de verdade para o conjunto da sociedade. Ô, ministro, a Sudene, eu acompanho aqui a Sudene e há muito tempo, e eu sempre observei que a Sudene é um conjunto dos seus governadores, né? E a gente tem aqui hoje uma safra de governadores que faz oposição ao presidente Bolsonaro. Não tem nenhum aliado do presidente Bolsonaro. Existe esse envolvimento? O senhor vai buscar esse envolvimento dos governadores com essa nova Sudene? Não tenha dúvida, Magno. Tanto é que quando estive na semana retrasada no Nordeste, eu fui a Pernambuco, a Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao Ceará, e em todos os estados visitei os governadores. Nós estamos fazendo, por exemplo, tratativas no sentido do plano de gestão da transposição do São Francisco. Estamos na fase final dessa Câmara de Mediação que foi feita com a própria AGU aqui do governo federal. Então, espero que nos próximos 30 dias esteja assinando esse convênio. Foi a conversa que tive com eles. Em todos os lugares que fui liberar recursos para os governadores, para que eles toquem obras conveniadas com o governo federal, principalmente na área hídrica e de infraestrutura de cidades. O presidente da República nos orientou desde o princípio, né, a tratarmos os estados brasileiros, mesmo que governados por opositores do seu governo, mas são governadores legitimamente eleitos pelo conjunto da sociedade. Então, representam democraticamente a população de cada estado da federação. Então, nós vamos tratar os governadores dentro do processo institucional de respeitar a sua representatividade. E é o que nós estamos fazendo, buscando essa sinergia, buscando essa parceria, do que nos interessa é servir a sociedade. Não tenho dúvida que a gente vai contar com o apoio e com a colaboração de todos os governadores do Nordeste. Quando o senhor falou na Sudene, o senhor falou num órgão desenvolvimentista. Mas o perfil dela hoje não seria um órgão de planejamento? Olha, esse planejamento é o que eu falei com você, Magno. Ele está sendo hoje, como é que eu poderia dizer, obliterado. Ele tem muitos competidores que fazem a mesma coisa. Há 60 anos não era assim. Eu tenho 56 anos, Magno. Meu avô me levou em uma determinada vez, quando eu tinha 10, 11 anos, a Recife, para fazer compras no mercado. E eu estava lá, assistia a chegada dos governadores para a reunião do CONDEL. Então ia 2 ou 3 carros na frente com as patrulhas ligadas às sirenes e um comboio atrás. E cada comboio desse era um governador. Parava a cidade para a reunião da Sudene. Era a reunião mais importante do ano para os governadores, era ir a Recife participar de uma reunião da Sudene. Porque lá se definia os investimentos que seriam feitos nos seus estados nos anos subsequentes. Isso mudou. Era o grande fórum do Nordeste, né? Sim, mas se mudou, a Sudene precisa mudar também. A Sudene precisa nos ajudar a fazer com que o potencial que o Nordeste tem, e veja que a Sudene tem 60 anos de acúmulo e de experiência e de diagnósticos e de projetos que ela tem ao longo desse período todo, que são extremamente relevantes e importantes. Então, quem conhece o Nordeste é a Sudene. Agora, tem que pegar esse conhecimento e traduzir em efetividade. O que é que nós precisamos? Nós precisamos que, por exemplo, a região do meu estado, de Pernambuco, do Ceará, possa ser beneficiada
como um instrumento que permita que se confeccione, que se produzam projetos consistentes que possam atrair o investidor, a iniciativa privada. Porque o Estado brasileiro, ao longo dos anos, perdeu a capacidade de investimento que tinha anteriormente. Os estados estão inchados, tem muitos funcionários públicos, tem uma dívida pública muito grande, tem dificuldade de manter custeio e manutenção. Então, o mundo todo está fazendo igual. Nós precisamos nos abrir para mudar, no sentido de atrair quem tem capital para fazer os investimentos que geram emprego, renda e oportunidade. E a Sudene pode e deve ser um instrumento, eu diria, fundamental nesse processo de atração, de confecção, de planejamento, mas de execução dessas políticas públicas. O senhor deu ênfase aí à transposição, mas tem outro projeto importantíssimo aqui no Nordeste, que é a Ferrovia Transnordestina. Eu sei que não está na área do senhor, está em outro ministério, mas como é que o senhor vê essa obra? A paralisação dela. Ela foi paralisada, mas foi retomada agora, não no estado de Pernambuco. Ela está retomada tanto no Piauí como no estado do Ceará. Porque você sabe que ela faz uma espécie de L, né? Um vai para Pecém, outro para Suape, né? Então, essa parte aqui para Pecém, ela continuou, ela foi retomada. Mas quem ganhou a concessão, que foi o Straibook, né? Não esqueço o nome da empresa dele, mas ela ganhou a concessão, que é uma empresa grande e famosa no Brasil, teve dificuldade de continuar a fazer a obra como havia se programado. Então, o ministro Tarcísio está fazendo tratativas para fazer um distrato desse pedaço que vai para a Suape e relicitar, trazer um outro player, já há interessados, e a gente espera que isso aconteça nesse semestre agora, né, para que no final desse ano, no princípio do próximo, seja retomado justamente esse terminal que vai bater em Suape, aí em Pernambuco. O senhor falou muito bem que não está parado. Eu me lembrei que eu estive agora há pouco no Ceará e me disseram que a etapa para chegar até o porto de Pecém está praticamente pronta. Eles estão concluindo lá, Pecém, aquela parte que sai do Mato Piba, ali do Piauí, aquela região ali onde tem a produção de soja, de milho, de feijão, aquela nova fronteira agrícola até o porto de Pecém, lá no Ceará. Esse outro trecho, que interessa diretamente a Pernambuco, o Ministério do Transporte está em tratativa de destratá-lo para relicitar com outro player econômico que vai retomar a obra ainda esse ano, no princípio do próximo ano. Ministro Rogério Marinho, está chegando pergunta aqui também em relação à adutora do Agreste. Isso é uma obra importantíssima para Pernambuco e para Paraíba. Ela depende essencialmente da conclusão de um dos trechos da transposição. O senhor tem noção de quando vai chegar essa água até a adutora do Agreste? Olha, nós concluímos agora um trecho importante dessa adutora, porque para que ela fique pronta tem que ficar primeiro ponto o canal, né? Então está sendo feito o canal do Agreste e em seguida a adutora. Nessa viagem que fizemos a Pernambuco agora, nós liberamos aí uma parte substancial de recursos. Vou até olhar aqui, que o nosso amigo acabou de tirar da minha frente aqui, mas alguma coisa como 43 milhões de reais para o ramal e mais 24 milhões de reais para a adutora. Isso agora na semana retrasada. A ideia é que esse trecho do canal inicialmente fique pronto agora no final do ano, mas aí tem a adutora. Então a gente deve concluir tudo até meados do próximo ano, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui o cronograma que botaram aqui na minha frente. Aqui. Vamos lá. Adutora. A gente deve fazer um repasse este ano ainda de 152 milhões de reais para a adutora do Agreste. O ramal, alguma coisa como 798 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais serão disponibilizados esse ano para a adutora e para o canal do Agreste. A ideia é que até o primeiro semestre do próximo ano a gente conclua as duas obras, porque não está faltando recurso, viu, Marco? O governo tem, à medida que as medições, disponibilizado o recurso. Veja, a gente está falando esse ano de quase 1 bilhão de reais. Por isso que quando vem alguém aí para seu programa dizer, olha, falta 3% da obra, é bom olhar que a obra não é apenas o canal, são também as adutoras, são também as barragens, são os perímetros irrigados, né? São os canais transversais,
em todos os estados do Nordeste estão sendo feitos para que a população tenha direito a recepcionar a água que está sendo canalizada pelo São Francisco. Essa bênção de Deus. O senhor falou que não vai faltar dinheiro, mas nós estamos, ministro, numa pandemia aí do coronavírus. O país praticamente só voltou, está voltando lentamente a produção agora. O ministro Paulo Guedes já está falando que não tem recursos para manter aquela ajuda dos R$ 600 até o final do ano e tal, estender por mais 3 meses e tal. Como é que não vai faltar recursos, ministro, se o país não está produzindo? Se a arrecadação caiu muito? Bom, primeiro é bom colocar uma ordem de grandeza. Bolsa Família representa 30 bilhões ou 34 bilhões de reais por ano. Essa ajuda representa 50 bilhões por mês. Tá? Então vamos de novo, né? Bolsa Família, 34 bilhões ano. Em torno de 3 bilhões de reais, 12,6 bilhões de reais por mês. Tá? Essa ajuda é 50 bilhões por mês. O que o governo fez é único, é ímpar, é inusitado. O que o presidente Bolsonaro e o seu ministro da Economia e o seu governo fez não tem paralelo na história do Brasil. Nós simplesmente aumentamos em 25 vezes a ajuda que é dada todos os meses às pessoas que têm a maior fragilidade econômica no Brasil. Não apenas para as pessoas que já recebiam Bolsa Família, mas para aquelas pessoas que perderam a sua ocupação em função da paralisação da economia, principalmente os informais. Então, esse é o maior programa de transferência de renda que já foi feito no Brasil em todos os tempos. Só que isso tem um prazo, não pode ser feito indefinidamente porque não se sustenta. Tá? Mas essa ação, ela fez com que, por exemplo, no mês de junho agora, a arrecadação em nota fiscal pela Receita é 10% maior do que junho do ano passado, que não tinha pandemia. O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, está com a massa salarial 2 vezes maior do que tinha antes da pandemia. Então, para os estados do Nordeste, de uma forma geral, principalmente no interior, a pandemia ela é uma tragédia, uma catástrofe, é uma situação ruim para todos, mas houve uma melhora na economia. E quem recebeu os R$ 600, Magno, foi comprar material de construção para fazer uma pequena alteração na sua residência, foi comprar gêneros de primeira necessidade no armazém, foi comprar alimentos, foi comprar produtos de beleza, foi comprar o que achou que deveria comprar para sobreviver ou até coisas que não comprava antes. Isso tudo mexeu na economia. E tanto é verdade, né, que a catástrofe que se assegurava do ponto de vista econômico e que foi muito séria em abril e maio, já começa a reverter no mês de junho. Agora, é evidente que não se pode permanecer com essa situação de uma forma indefinida, sobre pena de se tirar de lugar e não ter como repor. Por isso, o governo deve apresentar nos próximos 2 meses um novo programa que deve substituir esse programa, utilizando... É isso que eu queria saber. O governo está com a ideia aí de fazer um novo programa, né? Acabar o Bolsa Família? A ideia, na verdade, é melhorar o Bolsa Família. Aumentar o número... Mas vai ter outro número, né? Porque nós vamos aumentar o número de pessoas que recebem hoje o Bolsa Família, melhorar o valor, aumentar o valor, né? E, ao mesmo tempo, trazer outras pessoas que eram invisíveis, que ninguém conhecia, né? E que precisam continuar a ser ajudadas, independente da retomada da economia. Essa é uma ação que o governo Bolsonaro deve apresentar nos próximos 60 dias. A outra questão que para nós é importante é que a economia precisa continuar. Vai passar a pandemia, mas a vida continua. E nesse processo de retomada, foi estabelecido como prioritário, como essencial, como fulcral, como espinha dorsal dessa administração, a continuidade das obras que estão acontecendo. Porque não há nada mais de respeitoso com o cidadão do que você paralisar uma obra pública. Isso gera prejuízo de toda forma. E principalmente as obras que trazem segurança hídrica. Quem mora no sertão, quem mora no interior, quem mora no Nordeste sabe, né, a bênção, a alegria que é você ter água tratada dentro de casa. Eu estive na Paraíba recentemente e lá nós fomos inaugurar na cidade de Itatuba, na Paraíba, num distritozinho chamado Taboca, se não estou enganado,
nós vamos inaugurar unidade de dessalinização. Porque você sabe que na nossa região tem muito cristalino. Então, quando se perfura o poço, a água vem salobra. Sim. Nós estamos perfurando poços e fazendo unidades de dessalinização. E eu fui lá, a cidadezinha tinha 200 pessoas, o distrito, e provei da água, mano. A água é água mineral. E principalmente eu escutei o depoimento de uma senhora e me disse o seguinte: olha, eu tenho 56 anos. A minha vida inteira foi na época da seca, que era muito mais seca do que período de chuva, como a gente sabe que é no Nordeste, fazer um percurso com um jumentinho, com os barris de água, para buscar cavar o barreiro e tirar aquela água que tinha a cor amarela, né? Depois eu comecei a receber água do carro-pipa, e nem sempre o carro-pipa traz uma água saudável, que ninguém sabe de onde vem a água. Às vezes sim, mas às vezes também não é saudável. E agora ela estava tendo, pela primeira vez na vida, acesso a uma água de qualidade. E o que isso significa para ela, para a vida dela, dos familiares dela, o que significa água de qualidade na torneira das pessoas, e principalmente aquelas que nunca tiveram esse acesso. Porque quem tem acha isso normal. É como se tivesse direito. E quem não tem? E quem nunca teve? Quem sempre viveu nessa insegurança? Então, para nós, e essa é uma decisão do governo, do presidente, não podem ser paralisadas as obras hídricas. Nós vamos trabalhar muito para que isso não aconteça. Ministro Rogério Marinho, não sei se o senhor conviveu com ele, o ex-deputado Oswaldo Coelho, que é lá de Petrolina, da região de São Francisco, e ele dizia o seguinte, que não podemos ser filhos da seca, temos que ser filhos da irrigação. Temos que ser filhos da irrigação. Ele se refere ao fato de o Nordeste, o semiárido do Nordeste, crescer através da irrigação. Não seria hora de Bolsonaro priorizar a irrigação, já que ela gera muita renda e trabalho também? Não tenha dúvida, Magno. Eu, inclusive, tenho visitado vários perímetros, como é o caso da região aí do Coelho, que é justamente o Vale do São Francisco, né? Lá na inauguração da Codevas tem o nome do Oswaldo Coelho, né? Que é o patriarca, que foi quem começou esse processo lá. E, para nós, claro que há uma hierarquia no processo, né? Eu estive lá com o senador Fernando Bezerra, com o Fernando Filho, estive também aqui recentemente com o Patriota, que também é lá de Petrolina. Petrolina. Gonzaga Patriota, né? Estive recentemente com o Fernando Monteiro, estive com o André, com vários políticos da região, todos preocupados com a questão da utilização. Rodolfo também, você teve com ele? Fernando Rodolfo, inclusive, foi quem fez a ponte para a nossa conversa hoje. Quero mandar um abraço para o Fernando Rodolfo. Né? Inclusive, para mim, assim, o importante há uma hierarquia na utilização da água. Primeiro, para matar a sede das pessoas. Mas ela tem que ter intensidade, regularidade e qualidade para que, além de matar a sede das pessoas, sirva para projetos que signifiquem desenvolvimento. Aí vem tratamento de esgotos, importantíssimo, porque isso significa saúde, diminuição de mortalidade infantil, melhoria da proficiência e qualidade das pessoas, né? Melhoria da produtividade. Depois vem a agricultura irrigada. Isso é um oásis, né? Nós sabemos o que aconteceu. Olha, se você me permite aqui um rápido parênteses, aproveitar a sua audiência. Todo mundo aqui já ouviu falar da Califórnia. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. O que as pessoas não sabem é que a Califórnia era um deserto. Né? O Arizona, Nevada, Califórnia era um deserto. 200 milímetros de precipitação pluviométrica por ano. O Nordeste tem 600 em média, tá? Então, na Califórnia chove 3 vezes menos do que o Nordeste brasileiro. Mas hoje a Califórnia é o maior produtor de alimentos dos Estados Unidos, que é o país que mais produz alimentos do mundo. E não é só isso. A Califórnia tem a maior indústria de entretenimento, que é Hollywood. A Califórnia tem a maior indústria de inovação tecnológica, que é o Vale do Silício. E o que é que propiciou tudo isso? Segurança hídrica. Foram as transposições dos rios que ocorreram no princípio do século passado, 1910, 1920. Né? A segurança hídrica da transposição do Rio Colorado, dos reservatórios do centro dos Estados Unidos, permitiram que a cidade de Los Angeles, por exemplo, existisse. Porque sem água não tinha Los Angeles.
não tinha Nevada, não tinha cassino, não tinha Hollywood, não tinha Vale do Silício, não tinha um estado que é do tamanho de Sergipe, que é a Califórnia, 3 milhões e 600 mil hectares irrigados. O Brasil todo tem 6 milhões. Então, não é demais a gente querer que a Califórnia seja um exemplo para o Brasil e que o Vale do São Francisco seja um exemplo para o Nordeste. É claro que a irrigação ela é um fim que todos nós temos que perseguir porque gera empregos em quantidades, gera uma produção econômica extraordinária e a segurança hídrica gera, inclusive, outras oportunidades de desenvolvimento que a gente quer buscar. Ministro, nós estamos chegando ao final aqui já. Ministro, eu queria agradecer ao senhor por nos atender e ter a certeza de que o senhor hoje foi ouvido bastante aqui no Nordeste. Nós somos 38 emissoras na região e também estamos aqui também pela internet, com vários canais, e dizer que foi muito boa a sua presença e que brevemente estaremos voltando aqui. Espero que o senhor nos atender em outras oportunidades, porque a gente tem que falar muito sobre o Nordeste. Obrigado, Magno, obrigado pela oportunidade. Dizer que nós estamos aqui numa missão, a missão que nos foi dada pelo presidente Bolsonaro, de abraçar o Nordeste. E quando eu falo abraçar, eu falo no sentido literal. O nosso ministério, Magno, trata de mobilidade urbana, que são as intervenções que acontecem nas cidades, de habitação, de saneamento, né? Aliás, o marco do saneamento foi votado, nós queremos trabalhar para que haja esgotamento sanitário, tratamento de água, né? Drenagem, pavimentação nas cidades. O nosso ministério trata de defesa civil e o nosso ministério trata de atacar desigualdades regionais. E, para mim, a coisa mais importante, assim, a missão mais essencial que a gente tem aqui é ajudar para que o Nordeste tenha o IDH, tenha condições diferentes para que possa se ombrear com o país. É o que a gente pretende fazer, é a missão que o presidente Bolsonaro nos deu. Viva o Brasil, viva o Nordeste. Viva, vamos lá. Um grande abraço. Muito obrigado. Abraço. Vocês que estão nos vendo pela Rede Nordeste de Rádio, essa entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, o Potiguar Rogério Marinho. Agradecemos aqui por vocês terem acompanhado essa rede que formamos aqui no Instagram e nas emissoras que retransmitem o Frente a Frente para todo o Nordeste. Um grande abraço e amanhã voltamos com o nosso programa normal pela Rede Nordeste de Rádio, o nosso Frente a Frente. Grande abraço e até amanhã.